Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Contei para vocês aqui no dia que minha mãe parou de fumar, definitivamente, e foi na igreja. E eu descobri hoje, numa conversa que nós tivemos muito agradável aqui durante a tarde, né, mãe? Morrendo de vergonha aqui, mas ela me revelou detalhes que eu não sabia. E aí ela vai contar um pouquinho como é que foi essa obra, esse milagre que Deus fez na nossa vida, na vida dela, né, mãe? No primeiro dia que nós entramos na igreja. Até então nós passamos por várias igrejas, por várias denominações. Nós tínhamos passado, nós pulamos de galho em galho, até o dia que Deus nos chamou e nos forçou a entrar na igreja. Quer falar, mãe, como é que foi? Um dia eu fui na casa da minha mãe e lá tive um convite para ir para a igreja, mas eu não fui, porque começou a chover e eu tinha que ir para casa. Aí eu não fui para a igreja. Peguei as crianças e fui para casa. Daniel estava com 5 anos. Quando eu entrei no ônibus, me deu um toró, mas tão grande, que não tinha como eu descer no ponto. E o ponto que eu descia era bem em frente à porta da igreja. E a hora que eu desci, estava chovendo muito, eu tive que entrar na igreja. Falei, vamos ficar aqui um pouquinho, a chuva parar um pouco. Aí entrei, a obreira mandou nós sentar. Eu falei, não precisa, eu vou ficar aqui na porta. Falou, não, senhora, entre, deixa as crianças sentar. Eu entrei, fiquei ali sentada. E o pastor estava fazendo uma oração, falou assim, quem fumar, traga o maço de cigarro aqui na frente. Eu vou fazer uma oração e a partir de hoje vocês não vão fumar mais. Aí eu não acreditei. E o James ficava me cutucando. Vai, mãe, vai, mãe. Eu falava, me deixa, eu não vou. Vai, mãe, o que adianta eu ir? Chegar ali fora, eu vou fumar de novo. Ele falou, mas vai assim mesmo. Aí a obreira, vai, senhora, ele está pedindo, vai, é um pedido do seu filho. Eu falei, tá bom, eu vou por ir. Peguei o maço de cigarro e levei. Lá e tinha muito grande, uma pilha de cigarro. E eu fiquei ali. E o pastor falou assim, ó. Aí quando todo mundo foi, ele falou para fechar os olhos. E eu não fechei. Todo mundo fechou o olho e eu não. E ele disse, senhora, fecha os olhos. Eu fechava e abria. Aí ele fecha o olho e leva o pensamento em Deus. Aí de tanto ele insistir, eu fechei o olho. E fiquei ali. Todo mundo dado as mãos ali, fazer a oração. E ele veio e fez a oração na cabeça de todo mundo. E eu, num momento, eu falei assim, vou pensar em Deus. Aí levei meu pensamento a Deus. E quando eu levei meu pensamento a Deus, e ele fazendo aquela oração forte, eu me vi sozinha. Não tinha ninguém perto de mim. Era só eu e, sabe aqueles mato seco, quebrado assim, monte, aquele montão. Eu vi aquilo e eu na frente daqueles mato quebrado. Seco. E eu fiquei ali, me senti sozinha mesmo. E eu fiquei firme ali. Aí, na hora que terminou a oração, que eu abri o olho, estava todo mundo no mesmo lugar. Eu falei, nossa, mas eu estava sozinha, por que eu estou aqui no mesmo lugar? Aí o pastor fez a oração, tudo, cada um foi para o lugar. Eu sentei lá e esperei a chuva parar. Quando a chuva parou, aí eu vim embora. Peguei na mão das crianças e vim embora. Aí briguei com o James. Falei, você vai ver, agora você vai atravessar a rua e vai comprar meu cigarro. Porque eu não mandei você deixar meu cigarro lá. E eu orando. Aí ele, mãe, você não vai fumar mais. Eu falei, vou, que você não manda em mim. Eu vou fumar. Aí quando a gente saiu, foi até na esquina, para ir para o ponto do ônibus, tinha um bar. Aí eu falei, você vai naquele bar comprar o cigarro. Quando eu mandei ele ir atravessar com ele, aí o bar estava fechado. E eu falei, tudo bem. Aí ele deu risada. Aí eu falei assim, trouxa, em casa eu tenho um pacote de cigarro. Aí fui para casa. Cheguei em casa, dei banheiro, dei janta e fui na cama. Aí falei, agora eu vou tomar um cafezinho e vou fumar. Aí tomei um cafezinho, peguei o cigarro e fui na área fumar. Eu não fumava dentro de casa, fumava na área. Aí quando eu acendi o cigarro, me deu uma tontura muito grande. Aí eu parei, joguei aqui e falei, porque esse cigarro aqui eu não gosto, eu gostava do outro. Aí deixei, fui cuidar da minha vida, depois dormi. No outro dia, eu acendi o cigarro de novo, mas não consegui fumar. Aquilo me queimava e ficava tonta. Aí eu falei, é esse cigarro aqui, porque eu não gosto dele. Cheguei no serviço onde eu trabalhava, todo mundo podia fumar. Aí, chegando lá, eu falei para a menina, troca o cigarro comigo, porque esse daqui eu não estou me sentindo bem com ele, eu não estou gostando. Aí ela me deu um cigarro.
E foi muito pior. E assim foi. Aí, de repente, eu não sentia vontade mais de fumar. Isso, quando fumava, eu não aguentava. Todo mundo fumava lá dentro. Então, eu não sei o que aconteceu, que teve um corte na empresa. Meu nome foi o primeiro. Aí me mandaram embora. Aí eu chorei, mas eu chorei, porque falei, meu Deus, eu preciso trabalhar para dar comida para meus filhos. Fiquei chorando e fui para casa, mas eu não entendi que foi Deus que fez isso. Deus que me tirou dali, porque todo mundo fumava, para mim não voltar a fumar. Aí eu fui para casa, fiquei um tempinho em casa, depois arrumei um outro serviço, foi bem melhor, e eu ficava em casa, cuidava deles e trabalhava. E aí até hoje não voltei mais a fumar. Mas nem senti vontade, tenho nojo. Ah, Quantos anos a senhora fumou, mãe? fumei muitos anos, desde os 12 anos até 35 anos, quando Daniel nasceu. Até Olha, 35 anos. glória a Deus. Mais de 35, porque o Daniel estava com 5 anos quando eu parei, mais de 35 anos, 40 anos fumando. Fumei muito. O que eu achei, tem uns detalhes que eu não sabia que ela não conseguia fumar. Para mim, na minha cabeça, eu tinha, quantos anos? Eu tinha 11 anos, né? Acho que sim, acho que uns 11 anos, porque o Daniel tinha 5. Eu tinha 11 anos, 11 para 12 anos. E eu me lembro que naquele dia, eu insistia, e falava com Deus assim para ela ir, até que ela foi. E eu fiquei lá orando, sabe? O pastor fazendo oração e eu pedindo ali, acreditando mesmo que pedindo, falei com Deus, sabe? Foi pela sua fé, porque eu fui assim, por isso. O que me chamou a atenção nesse testemunho é que eu lembro que meu pai também contou um testemunho quando ele comprou a casa. Ele não queria. Até o testemunho do carro também, ele estava fugindo. E Deus estava buscando ele. E a mesma coisa aconteceu com a minha mãe. Ela não queria, mas ela foi lá. E Deus a libertou, a livrou desse vício maldito. Salvou ela. Isso é maravilhoso, né? Porque Deus ouve a nossa oração. Ele vê o nosso esforço. Ali eu vi tem muito mais, muitas coisas boas que Deus fez na minha vida, na nossa vida, É, né? verdade. Então, Muitas. assim, esse detalhe de que ela tentou fumar e não conseguiu, eu não lembrava mais, assim. Nossa, eu tentei uma semana. Esse detalhe também do emprego, eu não sabia. Todo mundo podia fumar lá dentro, né? Todo mundo podia fumar. Olha só. Aí Deus me tirou. Eu achei que, não sei por que ele me mandou embora. Aí eu fiquei preocupada, chorei e tudo. Mas depois, olha, Deus deu uma desculpa. Daniel tinha quebrado o braço e levei Daniel no médico e eles não aceitou o atestado. Aí me mandou embora. Mas eu não sabia que aquilo era Deus que estava me tirando daquele lugar que era uma chaminé só. Todo mundo fumava ali. Ai, meu É, Deus. Glória a Deus. Chama mais atenção nisso daí, James. Não é nem a questão de eles não quererem, do seu pai ter a resistência de não querer ir lá cumprir e fazer lá, né, o rapaz ter oferecido o carro para ele, ele ter se acanhado, se envergonhado e não querer ir, ou a sua mãe né, porque aquilo dava prazer para ela e ela não queria se entregar. Mas o que mais me chama a atenção ali, ó, é aquela parte de Tiago aqui que a gente fala, ó, não tendes porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjar em vossos prazeres. Você pediu e com fé, e não foi para desejo pessoal, foi para algo bom, né? E Deus te ouviu, né? E entregou, né? A mesma coisa do seu pai quando pediu, né? Ele pediu com fé e não era para o próprio umbigo, né? Era para algo que agradava a Deus, né? E aí mesmo sua mãe querendo continuar a fumar, ela não conseguia, né? Deus foi lá e colocou uma trava na qual, né, a vontade dele, né? O seu pedido, né? Ou seja, ele selou, né, o seu pedido, né? E será realizado, né? cara, minha mãe, eu brigava com ela porque ela fumava e eu pedia para ela parar de fumar todos os dias. Ela falava, não vou parar porque eu não quero. Problema meu. Eu não quero para ver, eu gosto de fumar. Eu não quero. Ela não queria. Ela adorava isso, era um vício. E isso, cara, se foi, assim, como Passo de mágica. é Foi rápido. maravilhoso, né? Isso, Saí da igreja até hoje, graças a Deus, nunca mais fumei. primeira vez que Nem nós sinto entramos na vontade. igreja, cara. Foi a primeira vez, embaixo de chuva. Eu não sabia desse detalhe. Eu não tinha essa percepção de que era a primeira vez que a gente estava indo na igreja. Ela falando, eu lembrei.
mas eu não tinha essa noção, sabe? Então a gente saiu da casa da minha avó, eu me lembro que a gente saiu da casa da minha avó e que nós chegamos num determinado ponto onde a gente descia para pegar um outro ônibus, ali nós entramos na igreja, mas eu não sabia que era por causa da chuva, ou seja, Foi Deus muita mandou a chuva. chuva para a gente Muita chuva. entrar ali. Era um toró, né? Foi muita chuva. Nós entramos na igreja ali, tinha uma campanha, tinha, cara, muitos maços de cigarro assim no altar, muitos, Dava quase muitos, uma caçamba. Imagino que muita maravilhoso. gente deve ter entrado nessa chuva aí, né? Foi uma caravana. Deus mandou ali. Falou, Muita vamos gente. encher a igreja hoje. Às vezes ele para a chuva, às vezes ele manda a chuva, né? Eu saí e não estava chovendo nem um pouquinho. Glória a Ver como Deus Deus. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Você Sim. vê como Deus ama a alma. A senhora é muito especial. E olha o que Deus fez com a senhora. Deus lhe deu até uma visão, se a senhora saber o que é uma visão. Deus lhe mostrou ali, a senhora a senhora estava em meio a muitas pessoas dentro da igreja, mas Deus deu uma visão real para a senhora, mostrando a senhora sozinha ali, era a senhora e Deus. E Eu, aqueles galhos secos ali, seria todos os cigarros que Deus ia queimar na é, vida daquelas pessoas, aqueles galhos secos, Deus ia queimar tudo. E Deus tudo fez com que a senhora saísse dali com nojo, sem perceber que estava já com nojo do cigarro. É tanto exatamente. que a senhora queria forçar seu filho e comprar cigarro. E Deus, quando Ele quer, Deus ele faz. E quando a Verdade. pessoa está ali, Deus sabia da sua necessidade. Deus ele sabe as nossas necessidades. E ele sabe também, hoje, ontem foi muito forte lá na igreja, foi uma bênção. E tudo isso que estamos vivendo hoje é Deus falando para mim e para todos quantos estão aqui nesse momento, que o pedir a Deus é tremendo. E quando você pede com fé, crendo, você recebe. O seu filho pediu a Deus, ele não tinha noção do pedido dele para Deus e a resposta de Deus para ele, que ele era apenas uma criança. Mas ele, por amar a senhora, sabia que aquilo ali era um mal, que estava fazendo um mal para a senhora. E daí Deus vai lá. Deus é lindo, Deus ele faz tudo no momento certo, na hora certa. E eis aí, esse testemunho vivo. E faz quebrar a incredulidade, né? Que além de curar a senhora, ele não curou só o cigarro, né? Ele quebrou a É, incredulidade, né? E fez com que exatamente. tanto você como o James, né, pudesse ver o poder de Deus e falar, ele existe, né? Eu creio, né? Verdade. E tem muitas coisas que ele fez por mim. Nossa, muitas maravilhas. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, não compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.